nossas Bíblias do Salmo 90, esse momento de abertura da nossa escola. Nós vamos ler do verso 14 em diante, tá? Salmo 90, a partir do versículo 14. Antes de ler o texto, eu só queria nos contextualizar, né? Esse salmo aqui, irmãos, foi escrito por Moisés e foi um dos salmos escritos no período em que o povo de Deus, depois de um ano de ter saído do Egito, né, foi entrar na terra prometida e não deu certo, né? Lembra? Por causa dos espias. Eles voltaram e ficaram 40 anos no deserto, 40 anos andando no deserto, né? Vagando de um lado para o outro. E agora eles chegam de novo próximo da terra prometida. Só que Moisés não podia entrar. Os irmãos lembram, né? Que Deus proibiu Moisés de entrar na terra prometida. E Deus mostrou a terra para ele de longe. Mas aí, antes de Moisés morrer, ele escreveu esse salmo. E o salmo está falando justamente do período em que eles viveram no deserto, como Deus foi fiel com eles no deserto. E aí, uma instrução para que quando entrasse na terra, né, como seria. E aí, uma oração de Moisés pedindo a Deus a bênção dele para quando o povo estivesse na terra. Aí o versículo 14 em diante diz assim: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então ele lembra do período em que sofreram no deserto, caminhando, e agora ia entrar na terra prometida, né? E ao entrar na terra prometida, então ele pede a Deus que Deus confirmasse sobre eles as obras das suas mãos. Ou seja, que Deus abençoasse o que eles iam fazer lá na terra. O trabalho, a edificação das casas, e etc, né? Tá. A gente sabe que a terra prometida, irmãos, não é o céu, né? Não é uma comparação com o céu, né? A terra prometida é a experiência da nossa vida cristã aqui no mundo. Então, a saída do Egito é a nossa libertação do pecado, e a terra prometida, o deserto é a escola, né? Os primeiros dias, né, da nossa fé, a escola. E a terra prometida é a vida cristã que nós estamos vivendo. Então, né, por isso que o escritor de Hebreus diz que Josué não deu descanso ao povo, né? Porque o descanso, ele diz, resta um repouso para o povo de Deus, e esse descanso é o céu, né? Então, enquanto estamos aqui no mundo, estamos vivendo na terra prometida. É lugar de conquista, é lugar de trabalho, é lugar de edificação, é lugar de crescimento, lugar de geração, e etc, né? Então, se nós estamos vivendo esse período, o que nós precisamos sobre nós? Primeiro, o salmista diz aqui, a graça do Senhor. Seja sobre nós a graça do nosso Deus. Segundo, que Deus abençoe a nossa vida e o nosso trabalho, né, e nosso relacionamento, nossas edificações, nossos sonhos, né? E é isso que nós precisamos. Então, quando a gente inicia uma nova semana, essa é uma oração muito propícia para fazermos, né? Senhor, concede-nos a tua graça, né? Seja sobre nós a graça do Senhor, e confirma, Senhor, sobre nós a obra das nossas mãos, aquilo que nós fomos vocacionados para viver e fazer durante essa semana, né? Essa seja a nossa oração, amém? Amém? Vamos, antes de orar, saber se nós temos alguns motivos de oração aqui. Lali? Pelo meu lar, saúde, pelo casário, a minha irmã tem uma cunhada também que tem 8 dias que está no PA e não melhora, ela só tem 95 aninhos, e ontem a filha dela me mandou
chorando, porque ela disse que já não sabe mais o que pensar, porque o médico trocou os remédios por causa da infecção de urina e pneumonia. Trocou os remédios, que ela estava muito prostrada, não sabe a receita do remédio. Eu falei, vamos orar que Deus sabe todas as coisas. Então, achar medite. Medite. Tá. É para mim? Tanto Chuchu. Saúde, e para minha família e para toda a nossa igreja. Pela minha família. Pela minha família e pela minha amiga que trabalha comigo, Simone. Seu Clécio? Eu agradecimento pela minha recuperação. Seu Clécio fez a cirurgia, né? Hoje está aqui já, está passando bem. Betinha? Também é recuperação, né, Betinha? Betinha ficou um mês de dengue, chikungunya e tudo, né? Graças a Deus saí agora. Regina? Saúde. Isso. Pela avó, mais saúde. Família. Isso. Família. Saúde. Quero pedir pela conversão da minha família, quero pedir pela saúde de vários também que não estão muito bem, pela saúde do meu vizinho e quero pedir pela saúde do meu filho. Por mim, por vizinho. Tem mais pedido? Então, nós estamos orando, né? Pela recuperação, né, de Eunice, de Dona Santa, né? Com recuperação completa de Dona Santa. Também de Márcia, cunhada de Fernanda, né? De Wagner. Quem mais? A Márcia, cunhada dela. Ela colocou. Regina, Dona Regina está aqui, né? Nós estamos orando. Simbal, né? Nós temos orado pelo Simbal também. São tá melhor, graças a Deus. Eu estou com uma amiga que operou ontem, tirando câncer. E foi bem, retirou tudo. Eunice também. E por Tita, né? Que é a mãe de Rodrigo. Também nós estamos orando por ela, né? Cheirinha. Tá. Vamos orar. Pai de Ione também está internado, né? Vamos continuar orando por eles. É a mãe do Rodrigo, né? Vamos orar então? Então vamos. E depois nós vamos separar para o estudo, né? Então, Pai, nós queremos, Senhor, nessa manhã te agradecer, Pai, por mais um dia de vida que nos dá. E também, Senhor, te agradecer pelo cuidado, Senhor, que o Senhor tem tido conosco, Senhor. Tu tens sido o nosso refúgio, Pai, ó Deus, em todo o tempo, Senhor, em todo o tempo. Queremos te agradecer também, Senhor, pelas respostas de oração que nós temos tido, quando o Senhor levanta a mão sobre nós, derrama sobre nós a tua graça e nos dá condição, Senhor, de continuar vivendo, Deus, passando pelas adversidades, pelas dificuldades que nós estamos vivendo no mundo. Ó Deus, queremos pedir agora, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia sobre cada pedido que foi feito aqui, Senhor. Deus, cada vida nós queremos colocá-los, ó Deus, no teu altar, sabendo, ó Pai, que o Senhor é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos, e cremos, ó Deus, na promessa da tua palavra, que o Senhor ouve as nossas orações, Senhor, e que muito pode, Senhor, por sua eficácia açúcar do justo. Assim, ó Deus, derramamos o nosso coração diante do Senhor e pedimos, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, e a tua bênção, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pelo cuidado do Senhor com a nossa vida. Obrigado, Senhor, pelas respostas de oração, Pai. Ó Deus, obrigado pelos nossos irmãos que se recuperaram, Senhor, de cirurgia, ó Deus, de enfermidades. E nós queremos, ó Deus, te louvar também por tua presença aqui conosco, Pai, quando vamos estudar a tua palavra. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que a tua graça nos assista, Senhor, que o teu Espírito Santo nos ilumine o entendimento. E, ó Deus, que hoje seja um dia de crescimento também, Pai. Pedimos, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor, eu sempre pedi pela casa. Jarbas, Jonas, já um tem terminado, outro tem cada uma massa caiu. Caiu? Bom. Vamos orar por ela, né? O Jarbas fez cirurgia, né? Jonas está internado por causa de pedra nos rins e na vesícula. Esperando uma vaga dos outros. Dona Márcia caiu essa semana. Vamos orar por eles, né? Vamos lembrar deles, né? Vamos orar agora. Pai, nós queremos, Senhor, colocar a casa, Senhor, de nossa irmã Márcia nas suas mãos. Deus,
queremos pedir por ela, Senhor, pela saúde dela, também, Senhor, pela recuperação do Jarbas, oh Deus, da cirurgia, e também, Senhor, o Senhor coloca tuas mãos sobre o Jonas. Deus, muito obrigado, Senhor, porque eles conhecem o Senhor e pode, Senhor, colocar o coração nas tuas mãos nessa hora. Então pedimos, ó Deus, abençoa a vida deles, Pai. Nós clamamos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos separar então, as crianças poderão ir, jovens, né, também, para a classe. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Apocalipse capítulo 18, digo, Apocalipse capítulo 18. Nós vamos ler Apocalipse capítulo de número 18. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, né? E já estamos no capítulo 18. Está fazendo a leitura do Senhor, seu Cléber. Capítulo 18 do livro de Apocalipse. O texto diz assim: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com que elas se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participarem dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e o cálice em que ela misturou bebidas, misturai em dobro para ela. Quanto a si mesma se glorificou, viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, e que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choraram e prantearam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objetos de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gados e ovelhas e cavalos, de carros, de escravos e de almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado, e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e planteando, e dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada de tamanha riqueza, e todo piloto
e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservar-se-ão de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, e chorando, prantearam e gritaram: ai, ai da grande cidade, na qual enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, os céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E a voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum, a qual quer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti ouvirá ruído de pedra de moinho. Também jamais se verá luz de candeia, nem voz de noivo e de noiva, jamais em ti ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre ela. Amém. Que Deus abençoe o texto que nós lemos. Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre as vozes da queda da Babilônia. Então, os irmãos viram aí que anjos anunciaram isso. Bom, nós estamos estudando o livro do Apocalipse e nós estamos falando agora na parte final do Apocalipse. Então essa é a sexta sessão, né, que nós estamos falando, e depois a partir do capítulo 19 começa a sétima e última sessão. Nessa sexta sessão iniciou-se, né, também com o nascimento da igreja, e agora está no julgamento final, né? Então os irmãos estão vendo que agora na lição passada, né, nós vimos a queda da grande Babilônia. Agora nesse capítulo 18 nós vamos ver a voz da sua queda. Então assim, Deus resolveu destruir a cidade, a grande cidade Babilônia, e agora os anjos estão anunciando isso. Então há vozes anunciando a sua queda, e é o que nós vamos ver hoje no capítulo. Lembra que nós falamos que a cidade de Babilônia, né, a grande cidade, não é uma cidade literal, né? Lembra? Então nós falamos aqui que ela está representando, né? Então dissemos que ela representa o contraste com a Nova Jerusalém, que é a santa cidade de Deus, né? Assim como a Nova Jerusalém representa a igreja, a Babilônia representou a igreja falsa. Então, se a Nova Jerusalém representa a igreja, né, verdadeira, a igreja do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro, né, a cidade santa, onde representa os santos, né, os salvos, a grande Babilônia representa a igreja falsa e os crentes falsos, né, que pertencem a essa igreja. Então, é uma igreja falsa comparada a uma igreja verdadeira. Então, são duas cidades representando essas duas igrejas. Agora, aqui no texto, a grande Babilônia, ela se estende além da religião. Então, antes ela era a religião falsa, a igreja falsa. Agora, aqui, ela representa um mundo revoltado contra Deus, um mundo que é contra Deus, né? Então, tudo aquilo que há no mundo que faz oposição a Deus, a Cristo e a sua igreja, é representado por essa cidade chamada a Grande Babilônia. Então, quando o texto está dizendo que ela caiu, quer dizer que ela perdeu todo o seu poder, ou seja, ela agora não mais poderá atingir, né, a igreja que estava vivendo, né, no meio dela, que era o mundo, né? A igreja está no mundo, porém não é do mundo, mas a igreja estava sofrendo por causa da perseguição que essa cidade, que representa esse mundo sem Deus, estava perseguindo e maltratando a sua igreja.
Agora Deus então está exercendo o seu juízo sobre ela. E aí, o texto que nós lemos aqui, nós vemos vozes anunciando a sua queda e a sua destruição. Então, primeira coisa que João vê no texto é um anjo diferente, gente. João diz que é um anjo poderoso. Interessante pensar nisso, né? Os anjos, eles não foram criados todos com a mesma função e autoridade. Foram criados todos da mesma forma. São anjos, são espíritos, né? Ministradores de Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação, como diz lá em Hebreus. São anjos que estão a serviço do povo de Deus, são anjos que estão servindo a Deus a favor da igreja. Porém, cada anjo, irmãos, ou cada tipo de anjo tem uma função. Então nós temos uma variedade muito grande de anjos, né? Nós temos arcanjos, nós temos querubins, serafins, né? Nós temos principados, potestades, poderes, tronos, soberanias. Então são nomes que são dados aos anjos, e cada grupo desses anjos representa uma atividade. Por exemplo, os serafins, eles têm a função de preservar a santidade de Deus. Por isso, quando Isaías chega no templo, ele vê os serafins, né, que voando sobre ele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, né, Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. Querubins eram anjos guerreiros, né? Arcanjos são anjos poderosos, né? Então, arcanjo Miguel, Gabriel, né, que a palavra de Deus fala, né? E eles têm funções diferentes, né? Alguns vêm para executar as ordens de Deus, outros vêm para recolher as orações dos santos, outros vêm para trazer mensagens, né, ao povo de Deus no passado. E assim, então os anjos são extremamente variados na Bíblia. E aqui João vê um anjo, e pela descrição desse anjo, é um anjo diferente dos demais, porque diz aqui que ele é um anjo poderoso. Olha aí no versículo 1, diz assim, que ele é um anjo de grande autoridade, e quando ele chegou na terra, a terra se iluminou com a sua presença, ou seja, com a sua glória. Então é um anjo que veio para anunciar a queda de Babilônia. Então, quando diz aqui que a terra se iluminou com a sua glória, isso quer dizer que ele tornou-se visível em todo o mundo. O brilho da sua glória, o fulgor da sua glória tornou-se visível em todo o mundo. Por que, irmãos? Por que isso? Porque a mensagem que ele ia trazer precisava ser ouvida em todo o mundo. Pensa, se a grande Babilônia representa agora aqui o mundo revoltado contra Deus, o mundo ímpio contra Deus, então todo mundo precisava ouvir a sua voz. Então essa voz desse anjo tinha que ser ouvida no mundo inteiro. E aí ele diz, o que ele clamou, irmãos? Ele diz assim: caiu a grande Babilônia e se tornou, e aí nós vamos falar daqui a pouco, tá? Caiu. Lembra, irmãos? Primeiro, João no Apocalipse viu algumas coisas. Ele viu a estrela caída. Quem era a estrela caída, irmãos? Satanás, o dragão, né? Que caiu do céu, né? E Jesus falou que viu ele caindo do céu como um relâmpago, né? Agora, quem está caindo? As nações, né? A grande Babilônia, que representam as nações que estavam sendo usadas por ele, né? Por Satanás, né? Agora é a vez dela cair, né? Sim. Quando fala potestade aí, no caso, potestade é só anjo mau ou não? Não. Quando fala por exemplo, anjo mau. Não. Principados e potestades, né? Poderes, tronos e soberanias são designações de anjos. Agora tem anjos bons e anjos maus, né? Dentro dessa classificação. Mais pergunta aí, gente? Sim? Não, só para localizar. No capítulo anterior, quem destruiu a grande Babilônia, que era a igreja, foi a besta. A igreja falsa. A igreja falsa. Ou seja, a religião, vamos contextualizar, né? Foi ótimo que Ilse falou. Vamos contextualizar. No capítulo 17, caiu a igreja falsa. Ela foi destruída pela besta. Isso quer dizer que agora a igreja não iria ter, a igreja falsa não teria mais
o poder de enganar e trair, né, e maltratar a igreja verdadeira, que era a igreja dos santos, selados. Agora, quem assumiu essa autoridade foi a besta. E essa autoridade da besta, lembra que nós falamos na lição passada que era sobre o mundo inteiro, sobre reis, povos e nações? Agora, esses reis, povos e nações que estão sob o domínio da besta é representado pela grande cidade de Babilônia. No fim das contas, a religião falsa nada mais é do que mundo. Sim. Porém, travestido de espiritualidade, né? Então, travestido de religião. Agora aqui não. Aqui agora já não tem nada mais nela de espiritual. Agora é o sistema mundano mesmo. Agora é o mundo contra Deus e contra a igreja, né? E aqui é a queda dele, né? É interessante, né, irmãos? A igreja está no mundo, né? Mas a igreja não é no mundo, né? A igreja está no mundo, mas a igreja não pode viver o sistema do mundo, né? Então, a igreja está no mundo, enquanto a igreja está no mundo, ela é sal e luz do mundo, né? Então, ela não pode perder sua identidade. Mas o mundo inteiro, irmãos, é contra Deus e contra a igreja, né? E a gente sabe disso, né? Então, Babilônia, irmãos, representa isso, é o mundo como centro de sedução para tentar enganar, para tentar destruir. Agora que já não tem mais aquela questão de falsidade, não tem aquela questão mais de ficar encoberto, né? Porque a grande Babilônia, representada no capítulo 17, ela tentava enganar, se passando por algo que era espiritual. Agora aqui não, aqui está bem declarado, né? Aqui já não tem mais essa ideia de querer corromper a igreja. A ideia aqui agora é de destruir a igreja. Então, antes, a religião falsa, o objetivo era corromper a igreja. Agora aqui, a grande Babilônia representada pelas nações, povos, contra Deus, a ideia agora não é corromper a igreja, mas a ideia é destruir e maltratar a igreja. Então é por isso que ela caiu, né? Então, por quê? Porque ela representa esse sistema do mundo, né? Todo o sistema do mundo que tem como objetivo destruir o crente. Não tem como objetivo enganar o crente, né? E interessante, irmãos, o mundo não engana o crente, de jeito nenhum, irmãos. O que é do mundo não engana o crente. Ele pode seduzir e ele pode conquistar o crente para o mundo, mas ele não engana, ele não se parece com algo verdadeiro, né? O mundo é mundo, né? E em todo mundo, né? Enquanto existiu o mundo, todo mundo é contra Deus. Então, quando o objetivo é enganar, tem que ser parecido. Exatamente. Essa é a função da religião falsa. A religião falsa, ela é parecida com a verdadeira para enganar. Porque aí a pessoa pode ser seduzida no sentido de acreditar que está vivendo uma espiritualidade verdadeira que não é, né? Mas aqui o mundo não, irmãos, o mundo nunca quis isso, né? O mundo quis viver, por isso que no mundo o símbolo do mundo é prazer, luxúria, riqueza, farra, né? É viver os prazeres que o mundo oferece, né? Então o objetivo não é enganar, mas o objetivo é atrair, né? O objetivo do mundo não é enganar a igreja. O objetivo do mundo é atrair a igreja para ir para o mundo. Então, nós vamos ver daqui a pouco Deus dizendo, sai do meio dela, né? Então, nós vamos ver daqui a pouco. Aí, se os irmãos olharem, a voz da queda da Babilônia é um fato consumado. Quem está dizendo que ela vai cair, irmãos? É Deus através do anjo. Então, o mundo, Paulo falou que o mundo passa, bem como as suas, foi João, né, que falou, bem como as suas concupiscências. Então, haverá um tempo, irmãos, e está chegando aqui no livro de Apocalipse, está mostrando que está chegando, em que o mundo perderá não só a sua influência,
como perderá o seu poder de seduzir a vida de um crente, porque o mundo vai cair. A sua destruição, a sua ruína é completa, né? Essa ideia de que caiu mostra que é um fato consumado. Deus determinou que isso vai acontecer, né? Aí diz o texto que ela tornou-se morada de demônios, enquanto a igreja é a morada de Deus. Olha o contraste. Babilônia é a morada dos demônios, e a igreja é a morada de Deus. Jesus falou que todo aquele que nele crê, ele e o Pai virão para ele e farão nele morada. Então, enquanto a igreja é a morada de Deus, a morada do Espírito de Deus, né? A grande Babilônia é morada de demônios, e por isso então é a queda, né? A noiva a igreja é a noiva do Cordeiro, a habitação de Deus é a Babilônia, é a grande meretriz, a habitação de demônios e coisas imundícias, de todas as imundícias, né? E aí, nessas imundícias aí, ele fala assim, que ela tem toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, né? Interessante. Lembra que Jesus, falando do reino, diz que o reino de Deus é como uma semente de grão de mostarda, que cresce e vira um arbusto grande, e as aves se aninham nos seus ramos, né? Então isso mostrava, irmãos, aquela ação da Babilônia, religião falsa, tentando se aninhar onde? Na igreja verdadeira. A gente acha que era uma coisa bonita, mas não é. Na verdade, está falando de coisa. Agora, o que é aqui, irmãos? Não é mais a igreja que é o lugar onde as aves imundas assentam e pousam. Agora é na grande Babilônia, no mundo, né? Que toda espécie de ave imunda irá habitar, né? Então tornou-se morada de demônios e aves imundas. A queda de Babilônia também, irmãos, é em razão da sua devastação moral, devassidão moral, digo, espiritual e econômica. Se os irmãos olharem, o versículo 3 diz assim: pois todas as nações têm bebido o vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Então, aquilo que o mundo oferece, né? Então, é tudo aquilo que os povos desejavam. Então, o mundo oferece justamente isso, irmãos, aquilo que as pessoas, o coração dos homens desejam. Mas na impiedade, irmãos, ela vem acompanhada sempre de perversão. Quando a religião, quando a vida de uma pessoa não se volta para a verdade, não se vai para a verdade, ela entra justamente nessa perversão. Então, impiedade, falta de religiosidade e perversão caminham juntas, né? As duas coisas caminham juntas. A impiedade é a falta de religião, a falta de Deus, né? De religião, e a perversão é a maldade. Então, onde não há uma vida com Deus, a maldade está presente, né? Porque o objetivo é o desejo próprio, é satisfazer-se daquilo que o mundo oferece, né? E aí, Babilônia é símbolo de tudo isso. E eu estou dizendo, caiu porque agora tornou-se morada de demônios. Então, aquilo que o mundo desejava, né, não vai mais ser satisfeito, né, vai perder o sentido. E é interessante, irmãos, que o pecado ele é sempre assim. O prazer do pecado, irmãos, e da depravação é sempre momentâneo. Então, nunca dá prazer, né, para sempre. Sempre é algo momentâneo, fugaz, sempre acaba, né, logo rápido, imediato, mas não tem duração, não é? Então a gente pensa isso em todas as coisas. Por exemplo, irmãos, quem vive na luxúria, né, quem quer o prazer de festas e coisas, quanto tempo dura a alegria de uma festa, irmãos? Enquanto ela está acontecendo, alguém disse que o melhor da festa é esperar por ela, né? Porque quando ela chega, rapidinho passou, acabou. É isso mesmo. Não é? Quanto dura, irmãos, a alegria de bens? Não é? Até possuir.
né? Às vezes o sonho, o desejo de uma pessoa é ter um carro novo, né? A partir do momento que o carro saiu da agência, ele já não é mais novo, perdeu o sentido, né? Então quem coloca o sentido da vida nessas coisas do mundo, né, perceberá que tudo isso é passageiro, sem sentido, sem duração para a vida, né? Não tem um prazer duradouro, não tem uma alegria permanente. Você precisa o tempo todo está mudando. se reabastecer, né? Sempre igual mudando. uma droga, né? Isso, mesma coisa. Está sempre mudando, né? A conseguir agora eu quero isso, para quê? Está satisfeito? Porque nunca traz satisfação, né? Tudo é ilusão, né? Ilusão. Né? E aí, porque a alegria está sendo colocada no possuir essas coisas, né? E não na alegria verdadeira que o Espírito Santo traz. Pastor, esse capítulo 18 vai puxar tudo de rodo, né? Você viu? Não sobrar nada. Nada, não sobra nada, vai cair tudo. A igreja já não está. A igreja ainda está. E agora tem uma segunda voz. A primeira voz foi a voz da queda, né? Ele diz: caiu, caiu. Agora a segunda voz, irmãos, é a voz da separação. Olha no verso 4 em diante. Diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos do meio dela. Quem, irmãos? Povo meu. Povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Então, Deus agora ordena que o povo de Deus saia do meio dela. Então, se ela representa o mundo, aqui não é literalmente, né? Não está dizendo para deixar o mundo, né? Ou seja, deixar o mundo que nós estamos vivendo aqui, não é literal, mas é no sentido espiritual, dizendo o seguinte: olha, não se envolva, não se envolva com ela, ou seja, sai do meio dela, quer dizer, não participe dessas coisas. Ora, a palavra de Deus vem dizendo isso há muito tempo para nós, o tempo inteiro, né? Que a gente vive no mundo, mas a gente não pode ser participante das obras do mundo, que a gente está no mundo, mas o mundo não pode estar na gente, né? Isso que é o importante, irmãos. Tem que ter uma separação, né, pastor? Paulo disse que a gente deve usar as coisas do mundo como se não usasse, né? Como se não fosse, né? Porque todas as coisas que existem no mundo, elas têm um sentido permitido, né? Mas ao mesmo tempo tem um sentido proibido, né? Então, o dinheiro que há no mundo, tem como a gente viver sem dinheiro? Não tem, mas o dinheiro pode se tornar um mal na vida, quando esse dinheiro torna-se um Deus para nós, quando torna a coisa mais importante para a nossa vida, não é? O prazer que há no mundo, nós precisamos ter alegria, nós precisamos ter, né? Crente pode ter alegria, pode ter prazer nas coisas, mas isso não pode ser o nosso objetivo, né? Então, Paulo diz: nós usamos as coisas do mundo, mas como se elas não fossem, né? Ou seja, elas não têm sentido para nós, né? É como em si, elas são para serem usadas. Irmãos, Deus, uma vez eu ouvi uma frase muito bacana, uma pessoa virou e disse assim, que Deus fez as coisas no mundo, né, da seguinte maneira: Deus fez as coisas no mundo para serem usadas e fez as pessoas para serem amadas. Quando a gente inverte as coisas, tudo se perde. Quando nós passamos a usar as pessoas e amar as coisas do mundo, né? Todas as coisas do mundo que Deus criou para que fossem usadas por nós, não para que fossem amadas por nós, né? E o grande perigo da igreja estar ligada ao mundo é justamente a igreja fazer das coisas do mundo o objeto do seu amor, né? Do seu desejo, né? Isso não é o que Deus tem para nós, né? É impressionante, né? Isso começa lá no Éden. Deus fala assim: crescer e multiplicar, né? Você vem para encher a terra, para manifestar a glória, né? E o homem entendeu assim: não, eu vim para comer, eu vim para saciar. E eu estou falando isso porque o senhor está falando, eu estou pensando na educação dos meninos, como é difícil tirar isso da mente deles, de que o centro não é eles, que eles não são centro, que eles existem para servir, eles existem para doar, eles existem para frutificar e não para comer fruto. E a ideia do possuir e essa ideia do ter, né,
ela é tão forte na mente das pessoas, né, que as pessoas passam a viver por isso, pelo ter, né? E ter, às vezes, irmãos, coisas que a gente não vai usar, não é verdade? Coisas que a gente não vai usar. Alguém disse assim: se você tiver uma roupa no armário, você ficou 3 meses sem usar aquela roupa, pode descartar que você não vai usar. Não vai usar mesmo. Se ficou 3 meses sem usar aquela roupa, salvo vestido de festa, né? Mulheres aí tem vestido de festa, né? Que usa às vezes uma vez no ano só, né? Mas uma roupa comum, se você não usou, você não vai usar mesmo, irmãos. E às vezes a gente está amontoando tanta coisa na nossa vida pelo desejo de ter, né? Só ter, e não pelo desejo de usar aquilo na necessidade, né? A necessidade, tudo que Deus nos deu e tudo que Deus nos dá são para a nossa necessidade, não para a nossa vaidade, né? Tudo que Deus nos dá é para ser usado por nós e não para nos controlar, né? Não para nos dirigir. Então, se eu estou sendo dirigido por algo que Deus me deu, aquilo não foi Deus que deu. Deus jamais nos daria uma coisa que iria nos distanciar dele, que nos distanciaria do propósito dele. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá para ser usado por nós, para o nosso bem e para a glória dele, para a honra dele, né? Então, se alguma coisa que eu estou, seja em qualquer área da vida, não seja na espiritualidade, na intelectualidade, seja nas questões físicas, tudo aquilo que Deus nos dá é para ser usado por Deus, né? Para a sua glória, para a sua honra, né? E não apenas por prazer da nossa vida, né? Para satisfazer os desejos do nosso coração, né? Vamos pensar nisso, né? Então, quando ele diz aqui sair do meio dela, né? Sair desse sistema aí, né? Olha, irmãos, nós temos muito exemplo disso na Bíblia. Deus mandou Abraão sair da sua terra, da sua parentela, porque lá era lugar de idolatria. Deus disse: sai do seu povo. Deus mandou Ló sair de Sodoma e Gomorra por causa da perversão de Sodoma e Gomorra. Deus mandou Israel sair do Egito para não se misturar com a idolatria que havia no Egito, né? e a escravidão do Egito. Deus ordenou que a igreja se afastasse do mundo, para não se misturar com esse sistema mundano, religioso do mundo, e com esse sistema do mundo de prazer e de desejos, né? De coisas que só trazem um prazer momentâneo, né? Agora Deus ordena também para a igreja sair da grande Babilônia e dá as razões por isso. Olha aí, a primeira razão que ele dá diz assim: para que não se torne cúmplices dos seus pecados. Então veja, se a igreja não se distanciar do mundo, ela se torna cúmplice das coisas do mundo, porque ela está misturada, não é? Aceita tudo. A gente sempre pensa assim, né? Alguém fala assim: ó, fulano estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. E aí o que aconteceu com ele? Sofreu a consequência. Aqui é a mesma ideia, né? Então a igreja não pode estar misturada com o mundo para não se tornar cúmplice das coisas do mundo, né? Participar das coisas do mundo. Segundo, a igreja ela deve sair do meio do mundo para não participar dos flagelos que virá sobre ela. Então, olha, o juízo de Deus será sobre o mundo, né? Pervertido. Se a igreja está misturada com o mundo, então corria-se o risco da igreja estar também sofrendo as penas, os flagelos que serão infligidos sobre o mundo. Não é? Então, há isso. Então veja, a igreja também, irmãos, ela tem que entender que há critérios no julgamento divino. E esses critérios que Deus está dizendo aí, né, porque o juízo dele virá sobre o mundo, está baseado nas coisas que ele menciona aqui. Primeiro, olha no versículo 7, a soberba que há no mundo. Versículo 7 diz assim: o quanto a si mesma glorificou e viveu na luxúria. Se glorificou, ou seja, o mundo pensa na sua própria glória e se acha, né? Né? Irmãos, a gente fica olhando as pessoas que não têm Deus, né? Como que elas são orgulhosas e vaidosas consigo mesmas, né? Então, pensam só em si mesmo, né? Tudo é para si mesmo, né? Tudo é para si mesmo. Pensando, irmãos, uma pessoa corrupta, parece que ele imagina que ele nunca vai morrer, né? Porque ele sempre está ajuntando, nem é para gastar, irmãos.
Né? Pensa, às vezes a pessoa rouba, né? E a gente viu lá, né? Os escândalos que aconteceram aí para trás, né? Então, de pessoas roubando assim, bilhões, né, de dinheiro, né? Malas e mais malas, cheias de dinheiro, e a gente fica pensando assim: o que a pessoa vai fazer com isso? Será que essa pessoa não pensa assim: eu vou morrer e eu não vou levar nada disso? Não pensa. Sabe por quê, irmãos? Porque a ideia é pensar em si mesmo. É o prazer de pensar que possui aquilo, né, que é extremamente rico, e acha que coloca toda a sua vida, a segurança da sua vida, naquilo. E de repente, irmãos, vem uma enfermidade incurável, dinheiro nenhum pode pagar, né? Dinheiro nenhum. Eu conheci um rapaz que dava aula junto comigo no colégio, lá em Monte Carmelo. Tinha um colégio chamado Polivalente, né? E eu dava aula no colégio e ele era professor juntamente comigo, lá no colégio, e a gente, no intervalo, a gente ia para a sala dos professores para lanchar. E ele tinha sofrido um câncer de estômago e tirou o estômago, teve que tirar o estômago fora, né? Ele era magrinho, palitinho. E aí a mesa do café lá era assim, muito farta, né? Cheia de coisa para comer, e ele sentava, pegava uma xicrinha de café com leite assim, pequenininho, e com muita dificuldade tomava aquela xicrinha de café. Aí eu ficava olhando para ele assim, pensando assim: puxa vida, tanta coisa para comer e a pessoa não poder comer. E pensando, irmãos, o dia que vai chegar o ímpio, de ele ver tudo aquilo que ele ajuntou, tudo aquilo que ele guardou, tudo aquilo que ele pensou que seria garantia, segurança para a sua vida, e de repente ele perceber que nada disso valeu a pena, nada disso trouxe segurança. O que adianta, irmãos, ter uma mesa farta e não poder comer? O que adianta ter uma cama, né, com lençóis e edredons aí mais chiques possível e não ter sono para dormir? Não é? O que adianta, irmãos, ter uma casa chique e não poder morar nela? Né? Ninguém mora nela. Não adianta, não é? Assim é o orgulho, irmãos. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda, porque no orgulho a pessoa pensa em si mesmo. Então, quando Jesus falou daquele homem que orgulhoso, que plantou e os campos produziram em abundância, e ele disse: eu vou construir celeiros maiores, vou guardar toda a minha produção, vou dizer a minha alma tem para muitos anos. E Jesus disse: olha, só tem um dia de vida. Jesus disse: você só tem um dia de vida. Ele disse assim: não, eu tenho para muitos anos na vida, come, bebe, regala-te, né? E Jesus disse: só tem um dia de vida, essa noite te pedirão tua alma. E aí, assim, toda aquela abundância que ele colheu, né? Enquanto tinha tanta boca que ele podia estar ajudando e alimentando, né? Pois é. E ele estava pensando em quem? Em si mesmo. Assim, o orgulho, irmãos, a vaidade, a pessoa pensa nele mesmo. Por isso, a queda da grande Babilônia, ele diz assim: o juízo sobre ela será porque ela é cheia de orgulho, né? Ou seja, o orgulho. Segunda coisa, irmãos, a queda será também, o juízo será por causa do prazer e a luxúria. Ainda no verso 7 ele diz assim: viveu em luxúria, dá-lhe igual medida o tormento do pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentado como rainha, viúva não sou, portanto nunca hei de ver. Olha, hei de ver. Então ela está dizendo: nunca vou passar por necessidade. E agora o juízo vem justamente sobre ela, né? Então, no sistema do mundo, irmãos, enxerga os bens materiais e os prazeres do mundo como coisas importantes que jamais acabarão. Isso não é verdade, né? O juízo de Deus vem e vai tocar justamente nessas coisas. Terceiro, irmãos, diz aí, para que a igreja entenda que o juízo de Deus virá repentinamente. Então Deus diz: sai do meio dela, né, por causa do seu orgulho, por causa da sua luxúria, e porque o juízo de Deus virá repentinamente sobre ela. Ele diz assim, versículo 8, ele diz assim: por isso, em um só dia,
diz ele, sobrevirão aos seus flagelos morte, pranto e fome, né? E será consumido no fogo. Olha que coisa interessante. Ela falou de morte, ele falou que virá morte, não é? Ela diz, eu não sou viúva. Lembra que ela disse aqui em cima, aqui no verso 7? Viúva eu não sou, né? Aí ele falou de pranto, né? Ou seja, de choro, não é? E lá em cima ela diz assim, estou sentada como rainha, viúva eu não sou, pranto nunca hei de ver. Ele diz, virá pranto, né? E fome, ela diz, nunca vou passar necessidade. Ele diz, virá fome, né? Virá fome, e o fogo será consumidor dela, né? Então virá o fogo para consumir, porque o poderoso, olha irmãos, está dizendo, o poderoso é o Senhor Deus, que há julgo. Quem é que está mandando o juízo? Deus. Então, por mais que ela se orgulhe da sua luxúria, da sua riqueza, né, do seu poder, Deus está dizendo assim, ó, o juízo virá repentinamente. O juízo virá sobre ela repentinamente. Então, primeiro, a primeira voz foi, caiu, determinou. A queda é a certa, vai cair. Segunda coisa, está dizendo para o povo de Deus, sai do meio dela, para não ser cúmplice das suas obras e não participar dos seus flagelos que virão no juízo. Então, nós vamos parar por aqui hoje, né, para a gente continuar depois, mas eu queria fazer uma aplicação para a nossa vida, irmãos, desse texto, né? Então, se a gente sabe, se nós temos a informação aqui, de que o mundo, o sistema do mundo, esse mundo revoltado contra Deus, esse mundo que está ligado ao prazer, à luxúria, à riqueza, às coisas desse mundo, então o objetivo do mundo é seduzir o crente. Então, qual é a visão que o crente precisa ter, irmãos, diante disso? Primeiro, o crente precisa ter sua posição muito firme. Seu prazer tem que estar no Senhor e não nas coisas do mundo. Sua alegria tem que estar no Senhor e não nos prazeres que o mundo dá. A sua maior riqueza não está no mundo, mas a sua maior riqueza está na glória, né? Onde Deus falou que nós devemos juntar tesouros. O crente precisa entender que o mundo passa e as coisas do mundo desaparecerão, mas as coisas de Deus, elas são eternas na nossa vida. Então, irmãos, o crente tem que tomar cuidado para não ser seduzido pelo mundo, porque embora as coisas do mundo sejam visíveis, né, e as coisas espirituais sejam invisíveis, né, mas o que nós temos de informação, né, na palavra de Deus é que as coisas de Deus, elas são eternas e as coisas do mundo, elas são passageiras. Segunda coisa, irmãos, é que quando a gente vê as coisas que estão acontecendo no mundo, isso serve para nós de advertência. Então, vê quantas pessoas que nós conhecemos, irmãos, que viveram e foram seduzidas pelo mundo ao ponto de afastar-se das coisas de Deus. Quantos chamados cristãos que nós conhecemos, que estavam às vezes no nosso meio e hoje estão vivendo sem Deus no mundo, estão seduzidos pelo mundo, estão vivendo como se as coisas do mundo fossem a coisa mais importante da sua vida. Nós conhecemos pessoas que estão vivendo assim. E o estado deles, irmãos, nunca é melhor do que o estado em que eles viveram na presença de Deus. Paulo fala para a gente olhar para o nosso passado e ver das coisas que nós vivemos no passado antes de Deus. Ele diz assim, coisas que nós fizemos que só nos envergonham. Então, por que o crente vai deixar as coisas de Deus e ser seduzido pelo mundo para fazer as coisas do mundo e viver o mundo, irmãos? Outra coisa, irmãos, como o juízo é repentino, é uma advertência também para o crente pensar o seguinte: qualquer hora Deus pode nos buscar, irmãos. Qualquer hora. Quem é que sabe a hora? Quem é que sabe que vai viver o dia de amanhã, irmãos? Nenhum de nós sabe isso. Então, qual é o tempo da gente viver a vida com Deus? É hoje. É hoje, né? Nossa busca por Deus tem que ser agora, e não deixar para amanhã, né? Nossa consagração, afastar das coisas do mundo, essas coisas que às vezes tem que ser seduzidas, essa tomada de decisão tem que ser feita hoje, né? Porque se a gente falar, amanhã eu vou deixar isso, irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Assim como o juízo que vem sobre a grande Babilônia veio numa hora, né? Ou seja, chegou e se instalou numa hora, né? O juízo sobre o mundo pode acontecer hoje, irmãos.
Jesus pode voltar hoje, né? Se Ele não vier para pôr fim ao mundo, Ele pode voltar para nós, para nos buscar, um de nós. E aí, irmãos, como que Deus vai nos encontrar, irmãos? Não é como nós vamos encontrar com o Senhor. Então, irmãos, a última advertência é que todas essas coisas do mundo, irmãos, elas são passageiras. Elas são passageiras. E nós sabemos que são passageiras, irmãos, né? Nós temos experimentado isso na nossa vida. Basta você olhar das coisas que você tem usado e alcançado na vida. São tudo passageiros, irmãos. Interessante, a gente às vezes pensa que a gente que está mais já de idade, né? A tendência nossa é imaginar mesmo que a gente vai primeiro, né? Não é verdade? A gente pensa assim, não, nós vamos morrer muito primeiro do que os jovens. Não, irmãos. Olha quantos jovens nós estamos vendo aí no mundo aí morrendo, né? A gente não ouvia falar de jovem morrer de mal súbito e parada cardíaca assim, né? Olha o quanto que nós temos informação de jovens, de atletas, de pessoas que estavam em plena forma física, plena saúde, de repente dá um ataque cardíaco e morre. Sabe por quê, irmãos? A morte ela não manda aviso, não, irmãos. Ela não manda aviso. A senha, como diz o pastor Jeremias, né? Ela é chamada, e aí o número que tiver no papelzinho, se for o seu, se for o meu, é a nossa hora, irmãos. Né? Aí não tem jeito, não é? Então, por que nós vamos viver iludidos pelo mundo, fascinados pelas coisas do mundo, né? E trocando as coisas de Deus pelas coisas do mundo? Não, irmãos. Nós devemos viver em santa piedade, como diz o apóstolo Pedro, né? Honrando, buscando e apressando a vinda do nosso Senhor. Porque se eu estou vivendo em santa piedade, irmãos, eu estou vivendo para as coisas de Deus, né? E aí então, lá no céu, irmãos, é só uma troca de casa. Eu estou deixando ela daqui para habitar na celeste. É só uma troca. Na verdade, né? é a minha casa. Eu estou voltando para a minha casa, né? Beleza? O pastor, você estava falando aí que ninguém vai levar nada, mas a gente também não pode esquecer que tudo que Deus nos dá aqui é para a gente servir. Porque se a gente pega só para a gente também, sabe? É casa, tudo que Deus nos dá é para a gente poder servir melhor. Mas essa ideia de viver para si mesmo e usar para si mesmo não é a ideia do mundo? Não é? Mas muitas vezes está dentro da igreja. E às vezes não O perigo é esse. Porque não relaciona, né? Não usa as coisas para abençoar a vida de outros, né? Guardando nós perdemos. Não querem servir, né? Igual você falou aí, vem o número, vem a senha, não adianta você querer deixar o outro passar na frente. Não tem, né? Lá não quarta fila, não. Parece que a pessoa aí mais velha tem mais um pouquinho de alegria, nesse sentido que a pessoa jovem ela é constantemente provocada a cair nas tentações, né? E a pessoa mais idosa, quando ela tem temor a Deus e conhecimento dessas coisas, a pessoa naturalmente afasta dessas coisas, né? Esses dias aí, eles postaram no meu celular que o pessoal da banda ia tocar lá no clube, né? Eles insistiram para mim ir, porque rever os colegas e tal, eu não vou não, aí passou, já era. Já era, sim. Não tem cabimentos mais não, né? Eu não fui de jeito nenhum. Aí eu fico pensando, pois é, a Bíblia diz que só de lembrar já vem um corado de vergonha, né? Das coisas do passado. Errado do passado, né? Verdade. Às vezes a pessoa lá, a Teresa está falando sobre servir, às vezes ela acha que ela não tem o que compartilhar, né? Sim, é muito bom. Mas Paulo fala um negócio tão interessante, ele falou assim, eu me gastarei e me deixarei gastar. A própria vida é um serviço, né? Independente do que você tem, a sua vida é serviço. Porque se eu não entender isso, né? Então a minha casa será só para mim. É tudo pessoal. Já está errado, porque ela não é minha, né? Ela é do Senhor.
o carro que eu possuo, ele será só para o meu uso, né? O dinheiro que eu recebo será só para mim, Pastor, se eu não tiver a consciência, né? Deus é tão bom para nós que Ele não deixa nós enganados. Ele deixou a Bíblia para nos ensinar tudo. Ela nos orienta em tudo, né? Isso mesmo. Então, quem lê e faz as coisas que não deve, porque, né? A gente vê a palavra do Senhor Jesus sobre sua volta, né? E ele falou uma coisa interessante. Ele disse assim: como nos dias de Noé. Irmãos, ninguém nos dias de Noé acreditaram que viria o dilúvio. Primeiro, porque nunca tinha chovido. Ninguém nunca tinha visto chuva, né? Então, essa é a primeira coisa. Segundo, aonde Noé morava, irmãos, ficava 600 quilômetros do mar. Não tinha nem rio que caberia uma embarcação igual aquela de Noé, né? E terceiro, por causa da incredulidade mesmo. E que foi muito tempo pregando, né? Por isso Noé pregou 120 anos, ninguém se converteu, irmãos. Mas aí ele diz assim, que como nos dias de Noé, ele está falando dos últimos dias, quando a arca estava pronta, e o povo casava, né, festejava, né, e veio o dilúvio, ele diz assim: será no dia da vinda do Filho do Homem. E hoje em dia Quem é o que- evangelho sendo pregado, né? Quem é que foi salvo? Só Noé e a sua família que creram que Deus faria, que creram na palavra de Deus. Eles foram salvos, enquanto o mundo inteiro não foi salvo. O pastor Zezinho falou uma coisa sobre isso que eu fiquei pensando assim, irmãos. Imagina quantas pessoas ligadas a Noé estavam lá de fora: tios, primos, sobrinhos, né, das noras de Noé, os pais, né, os irmãos das noras, todos estavam do lado de fora. Todos pereceram. Por quê, irmãos? Porque não creram. Porque não creram na palavra. Não é advertência para nós? Quantos a gente tem ligados a nós, famílias, né, parentes, que ainda não conhecem o Evangelho? E nós estamos vivendo e cremos, né, nessa palavra, e estamos vivendo a graça do Evangelho, enquanto a gente vê tanta gente ligada a nós, perto de nós, né, que não conhece o Evangelho. E a gente fica triste com isso e preocupado, né? Preocupado, precisa pregar, não anunciar. Bem? Próximo domingo nós vamos continuar, né? A nossa lição, tá? Vamos orar então, vamos ficar em pé. Para não acontece nada. Ele não crê, não. Às vezes paga a mão de Deus, ele não está nem aí. Por isso que ele está agora. Quer ouvir? Quer não? Vai ficar de fora. Eles não querem. Vamos receber a bênção então? Agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos, até a noite.